Evangelho do dia 21 de fevereiro. A Palavra de Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. João 1, 1-3. A passagem bíblica nos revela a natureza divina de Jesus Cristo, o Verbo eterno. Desde a criação do mundo, ele estava presente, pois ele é Deus. Tudo o que existe foi criado por meio dele, o Filho de Deus. Essa verdade fundamental nos lembra que a palavra de Deus não é apenas um livro, mas uma pessoa viva e atuante em nossas vidas. Oremos. Senhor, nós te adoramos e louvamos por tua glória eterna. Desde o princípio, teu Filho, o Verbo eterno, estava contigo, e por ele todas as coisas foram criadas. Que possamos compreender a magnitude dessa verdade e nos agarrarmos à tua palavra como a fonte de vida e sabedoria. Que a tua palavra, Senhor, seja a lâmpada para os nossos pés e a luz para o nosso caminho. Que ela nos guie, nos ensine e nos transforme, para que possamos viver de acordo com tua vontade. Ajuda-nos a meditar em tuas escrituras, a escondê-las em nosso coração e a aplicá-las fielmente em nossa vida diária. Senhor, que a tua palavra seja a nossa fortaleza nos momentos de provação, a nossa esperança nos momentos de dificuldade e a nossa alegria nos momentos de celebração. Que ela seja a nossa bússola, nos direcionando para o teu propósito eterno para nossas vidas. Senhor, nós te agradecemos por teu Filho, o Verbo eterno, que se fez carne e habitou entre nós. Que ele seja o centro de nossa adoração, o alvo de nossa devoção e o Senhor de nossa vida. Que tua palavra transforme nossos corações e nos capacite a sermos testemunhas vivas de teu amor e poder. Pai, nós te pedimos que, por meio do poder do Espírito Santo, tua palavra penetre profundamente em nosso ser e produza frutos de justiça, santidade e obediência a ti. Que ela nos mantenha firmes na fé, nos guie em teus caminhos e nos fortaleça para enfrentarmos os desafios deste mundo. Senhor, nós te louvamos e te glorificamos por tua palavra eterna. Que ela seja a nossa delícia e a nossa meditação todos os dias de nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. A expressão Verbo eterno se refere a Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade divina. Essa designação nos revela verdades profundas sobre a natureza e a identidade de Cristo. Quando o Evangelho de João diz que, no princípio era o Verbo, está se referindo a Jesus, que é chamado de Verbo, em grego, Logos. Isso significa que Jesus é a palavra de Deus encarnada, a expressão viva e perfeita do próprio Deus. O termo eterno enfatiza que Jesus, como Verbo, é coeterno com o Pai. Ele não teve um início, mas existia desde a eternidade passada, pois ele é Deus mesmo. Essa verdade nos mostra que Jesus não é uma mera criatura, mas o Filho de Deus, igual ao Pai em essência divina. Ao dizer que o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, a Bíblia nos revela a distinção entre o Pai e o Filho, bem como a unidade da Trindade. Embora sejam pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um só Deus. Essa verdade sobre a natureza divina de Cristo é fundamental para a nossa fé. Ela nos mostra que Jesus não é apenas um grande profeta ou um mero homem, mas o próprio Deus encarnado. Somente aquele que é Deus poderia realizar a obra da redenção e nos reconciliar com o Pai. Portanto, o Verbo eterno nos leva a adorar e confiar em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, pois ele é a palavra viva de Deus, coeterno com o Pai, e a única maneira de chegarmos ao Pai. Senhor, nós nos maravilhamos com a verdade de que o Verbo eterno, teu Filho amado, estava contigo desde o princípio. Ele é a expressão perfeita de tua divindade, a palavra viva que se fez carne e habitou entre nós. Que essa compreensão da natureza divina de Cristo nos leve a uma adoração ainda mais profunda.
Que ela nos inspire a buscar conhecê-lo cada vez mais, a meditar em suas palavras e a nos submeter à sua soberania. Senhor, ajuda-nos a enxergar Jesus não apenas como um grande líder ou profeta, mas como o próprio Deus encarnado. Que sua identidade divina transforme a maneira como nós o vemos, o amamos e o seguimos. Que a verdade de que Jesus é o Verbo eterno, coeterno contigo, Pai, nos leve a confiar nele de todo o coração. Pois somente aquele que é Deus poderia realizar a obra da redenção e nos reconciliar contigo. Senhor, que a compreensão da divindade de Cristo nos encha de gratidão e reverência. Que ela nos motive a servi-lo com maior dedicação, a proclamá-lo com ousadia e a viver de acordo com sua vontade perfeita. Pai, nós te agradecemos por teu Filho, o Verbo eterno. Que ele seja o centro de nossa adoração, a fonte de nossa força e a razão de nossa esperança. Que sua palavra seja a nossa bússola, guiando-nos em teus caminhos eternos. Senhor, nós te imploramos pela salvação de todos os que ainda não conhecem o Verbo eterno, teu Filho amado. Que tua palavra penetre os corações endurecidos e ilumine as mentes cegadas pelo pecado e pela ignorância. Que aqueles que ainda não reconheceram a divindade de Cristo sejam confrontados com essa verdade transformadora. Que eles vejam que ele não é apenas um grande homem, mas o próprio Deus encarnado, o Salvador, que veio para resgatá-los do pecado e da morte. Pai, derrama teu Espírito Santo sobre aqueles que ainda não se renderam a Jesus. Que ele os convença do pecado, da justiça e do juízo, levando-os a uma profunda arrependência e a uma fé viva em teu Filho. Que os olhos daqueles que estão perdidos sejam abertos para contemplar a glória do Verbo eterno. Que eles experimentem o poder transformador de sua palavra, que cria, sustenta e redime todas as coisas. Senhor, nós te imploramos pela salvação daqueles que ainda não conhecem a Jesus. Que teu Espírito os atraia para o teu Filho, para que eles possam encontrar perdão, vida eterna e uma relação pessoal contigo. Que a proclamação da divindade de Cristo e do seu poder salvador seja a mensagem que ressoe por todo o mundo. Que multidões se rendam a ele, reconhecendo-o como o Verbo eterno, o único caminho para a salvação. Pai, usa-nos como instrumentos para levar essa verdade transformadora a todos os que ainda estão perdidos. Que nossas vidas sejam testemunhos vivos da glória e do amor de teu Filho, o Verbo eterno. Senhor, nós te imploramos pela proteção daqueles que já reconheceram a Jesus Cristo como o Verbo eterno, o Filho de Deus. Que tua palavra seja a fortaleza que os guarda e os protege em meio a este mundo turbulento. Pai, sabemos que aqueles que seguem a teu Filho enfrentarão oposição, tentações e ataques do maligno. Por isso, nós te pedimos que os cubras com tua armadura espiritual, para que possam permanecer firmes na fé. Que a tua palavra seja a espada do Espírito que os capacita a resistir às investidas do inimigo. Que ela seja o escudo da fé que os protege dos dardos incandescentes do mal. Senhor, guarda os teus filhos com o cinturão da verdade, para que não sejam enganados pelas mentiras do mundo. Revista-os com a couraça da justiça, para que possam permanecer puros e santos diante de ti. Que os pés daqueles que andam em teus caminhos sejam calçados com a preparação do Evangelho da paz. Que eles caminhem com firmeza, sabendo que tua palavra os guia e os sustenta. Pai, coloca sobre eles o capacete da salvação, para que suas mentes sejam protegidas dos ataques do inimigo. Que eles confiem plenamente em teu amor e em tua vitória final sobre o mal. Senhor, nós te imploramos que cubras teus filhos com a oração, para que eles permaneçam vigilantes e atentos aos planos do maligno. Que eles clamem a ti constantemente, buscando tua força e tua orientação. Que a tua palavra seja a nossa defesa, a nossa arma e o nosso refúgio neste mundo. Que ela nos mantenha firmes, seguros e vitoriosos, para que possamos glorificar a ti, o Verbo eterno, em todas as coisas. Senhor, nós te erguemos em oração, aqueles teus filhos que enfrentam a perseguição e a hostilidade por causa de sua fé em ti, o Verbo eterno.
Estendemos nossas mãos em intercessão por aqueles que sofrem por seguirem a Jesus. Pai, sabemos que teu Filho, o Verbo Eterno, também enfrentou a rejeição e a perseguição quando esteve entre nós. Ele sabe o que é ser odiado, caluniado e ameaçado por aqueles que não o reconhecem como Deus. Por isso, nós te imploramos que cubras teus filhos perseguidos com tua proteção divina, que eles sintam a tua presença fortalecedora, teu amor consolador e tua força inabalável em meio às provações. Senhor, concede-lhes a coragem e a perseverança de Cristo, para que não desistam de seguir teus caminhos, mesmo diante da adversidade. Que eles encontrem refúgio em tua palavra, que os sustenta e os guia. Pai, estende tua mão poderosa sobre aqueles que são presos, espancados ou ameaçados por causa de sua fé. Livra-os do mal e da opressão, e restaura-lhes a liberdade de adorar-te e proclamar teu nome. Que teu Espírito Santo os encha de coragem, sabedoria e compaixão, para que possam enfrentar seus perseguidores com amor e perdão, assim como fez o teu Filho. Que tua graça os capacite a serem testemunhas vivas de tua verdade. Senhor, nós te imploramos que confortes e fortaleças aqueles teus filhos que são forçados a fugir de suas casas, a se esconder ou a viver em constante medo. Que eles encontrem refúgio em teus braços amorosos. Que a perseguição que eles enfrentam não os afaste de ti, mas os una ainda mais a ti, o Verbo Eterno. Que eles experimentem tua presença e teu poder e permaneçam firmes em sua fé, mesmo diante da adversidade. Senhor, nós também elevamos em oração aqueles que perseguem teus filhos, os que odeiam e se opõem ao teu Verbo Eterno, Jesus Cristo. Pedimos que teu Espírito Santo opere poderosamente em seus corações, transformando-os. Pai, sabemos que teu Filho, o Verbo Eterno, também orou pelos seus perseguidores, pedindo-te que os perdoasses, pois eles não sabiam o que faziam. Que esse mesmo espírito de misericórdia e compaixão nos guie em nossa intercessão. Senhor, nós te imploramos que abras os olhos daqueles que agem com crueldade contra teus filhos. Que eles sejam confrontados com a verdade da divindade de Cristo, o Verbo Eterno, e que teu Espírito os convença do pecado e da necessidade de arrependimento. Pai, derrama teu amor transformador sobre os corações endurecidos daqueles que perseguem a tua igreja. Que eles experimentem o poder da tua graça, que é capaz de mudar até mesmo os piores pecadores em instrumentos de tua glória. Senhor, assim como fizeste com Saulo no caminho de Damasco, usa teu poder sobrenatural para converter aqueles que agem com ódio e violência contra teus servos. Que eles sejam transformados de perseguidores em poderosos pregadores do teu Evangelho. Que a conversão desses perseguidores seja uma demonstração viva do teu amor e do teu poder de redenção. Que eles se tornem testemunhas poderosas da verdade, de que o Verbo Eterno veio para salvar até mesmo os piores pecadores. Pai, nós te pedimos que uses essa transformação dos corações para abrandar a perseguição contra teus filhos. Que a mudança daqueles que os atacavam seja um sinal claro de tua soberania e de teu plano redentor. Que a história daqueles que se voltaram de perseguidores a seguidores do Verbo Eterno inspire e fortaleça teus filhos perseguidos, mostrando-lhes que não há ninguém além de ti que possa mudar um coração endurecido. Senhor, à medida que concluímos esta oração, nós te imploramos que nos guies em como podemos viver de uma maneira digna do Verbo Eterno, teu Filho amado. Que a verdade de sua divindade e sua identidade como Deus encarnado seja o fundamento inabalável de nossa fé. Que ela nos inspire a adorá-lo com todo o nosso coração, mente, alma e força. Pai, ajuda-nos a nos aprofundar no conhecimento de Cristo, meditando em sua palavra e buscando conhecê-lo cada vez mais intimamente. Que ele seja o centro de nossas vidas, a fonte de nossa força e a razão de nossa esperança. Que a compreensão da natureza divina de Jesus nos leve a confiar nele plenamente, sabendo que somente aquele que é Deus poderia realizar a obra da redenção e nos reconciliar contigo. Senhor, capacita-nos a sermos testemunhas fiéis do Verbo Eterno, proclamando sua verdade com ousadia e vivendo de acordo com seus ensinamentos.
Que nossas vidas sejam um reflexo vivo da sua glória. Quando enfrentarmos a perseguição e a oposição por causa de nossa fé, que a lembrança da perseguição sofrida por teu Filho nos dê coragem e perseverança. Que sua força nos sustente e sua graça nos capacite a responder com amor e perdão. Pai, usa-nos como instrumentos para levar a mensagem da divindade de Cristo a todos os que ainda não o conhecem. Que teu Espírito Santo abra os olhos e os corações daqueles que estão perdidos, para que eles possam encontrar salvação no Verbo eterno. Que a transformação daqueles que perseguem teus filhos seja um poderoso testemunho do teu amor redentor. Que ela inspire e fortaleça aqueles que sofrem por causa de sua fidelidade a ti. Senhor, que esta oração nos leve a uma adoração mais profunda, a uma fé mais inabalável e a um compromisso mais fervoroso com o Verbo eterno, nosso Senhor e Salvador. Que tua glória seja manifestada em nossas vidas para sempre. Amém. Tenha um dia abençoado.